Quero apresentar meu amigo aqui, meu parceiro, que veio de Chapada dos Guimarães para participar do programa. Marcelo Carvalho, meu querido jornalista. Como é que você está, Marcelo? Tudo bem, querido? Graças a Deus, tudo bem, João. Prazer estar aqui mais uma vez nesse estúdio, onde nós já, inclusive, apresentamos programas aqui na época que tinha a TV Mato Grosso, tinha parceria com o canal Esporte Interativo. Esporte Interativo Mato Grosso. Eu e meu grande amigo Fábio Felipe, que está lá em Portugal. Fabinho Felipe, exatamente. Nessa passagem que você teve por aqui, Marcelo, foi quanto tempo que você trabalhou aqui na TV, na TV Mato Grosso? Entre idas e vindas, eu trabalhei um bom tempo aqui, hein? Entre idas e vindas, eu acho que 2008 tive uma passagem aqui, depois 2012, 2013, foi bastante tempo, hein? Bastante tempo de casa. Né? Uns 5 anos por aí, mais ou menos. Entre idas e vindas, se não deu 5, deu quase. Mais ou menos por aí, né? Nós vamos continuar esse bate-papo aqui com o meu amigo Marcelo aqui, muita coisa pra gente conversar, futebol mato-grossense, futebol nacional, enfim, como é que tá realmente esses eventos, o que ele tá fazendo hoje na vida dele, o que ele tá trabalhando, como é que tá a situação do Marcelo. Porque o Marcelo tem um cara que tem muito conhecimento aqui em Cuiabá, tem muitos conhecidos, tem muitos amigos, né? Trabalhou um bom tempo com a equipe do Cuiabá, então tem muita história para contar, somente sobre ele e o Pato Rouco, mas nós vamos saber daqui a pouco. Continuando o bate-papo aqui com meu amigo Marcelo, sabe quem mandou mensagem para mim agora? Está assistindo, acho que você já foi empresário dele. Ah, é? Mita. Mita é meu grande amigo, já fui mesmo. Já fui, dele e do Esquerdinha. Aí ele falou, mas ele não aguentou segurar, João Pá, não arrumava time, me levou ele pro São José para não arrumar mais time. Conta essa história de você com o Mita aí. Meu primo era... Mita, pra quem não sabe, é meu primo, que também jogava futebol na época, Marcelo. Meu primo era juiz de direito na comarca de São José do Rio Claro, e meu pai é o coordenador do fórum. E aí eu ia muito para São José, né? Então eu sou falante, né? Falador, nós somos. E aí eu fiz muita amizade com as pessoas influentes da cidade. E o São José foi disputar a primeira divisão em 93, há 30 anos atrás, João. Divisão do Mato Grossense? A primeira divisão pela primeira vez, 94, melhor dizendo, há 29 anos atrás. E aí eu encaixei o Mita e o Esquerda lá, entendeu? Quem que é a Esquerda? Esquerdinha, o Latinha. Ah, Esquerdinha. Latinha. Latinha hoje tá nesse time de Cuiabá, em algum deles, não tá? Como assim, preparador de goleiro. Preparador de goleiro. E aí eu mandei ambos pra lá, né? Aí o treinador disse que o Mita era muito bom fisicamente, entendeu? Aí, Mita. Diz que fisicamente o índio é muito bom fisicamente, mas não pega, não vê a cor da bola, pô. Aí, e o Latinha... Quer dizer que Mita não jogava nada, só era fortinho. Não. Foi o que o treinador falou, ele é muito forte, ele corre e tal, mas na hora do fundamento, na hora de chegar na linha de fundo pra fazer o arco, não faz. Aí pra defender também não era bom? Não, pra defender era muito bom. Muito bom, mas não passava do meio campo. E o Latinha nem bater na bola não batia. Aí o Latinha ainda tentou se criar lá em São José, Mita veio embora, depois foi lá pra Jaú, Piracicaba. Aí me ligou lá pra Piracicaba, ou ele teve um problema com o alfinete lá, né, Mita? Você sabe, eu tive que mandar a passagem pra você, né? Você lembra dessa história, né? Mas é meu brother, sempre coloca a casa dele lá no Rio. Qual é aquele sotaque cuiacarioca? Ele fala que ele não é mais cuiabano, ele carioca. Fala que ele não é. Aí eu encontrei com o Mita lá no Rio. Nossa, tive o prazer de encontrar com ele lá em Copacabana. Tomamos um chopp lá, um gelo, como ele fala. Tá aí, Mita, tá explicado essa sua trajetória com o Marcelo como seu empresário. Agora, Marcelo, como é que você começou a trabalhar com futebol? Eu via muito que você tinha um bom relacionamento, ainda quando, eu acho que era Série D, salvo engano, quando o Gaúcho não era vivo, né? Você começou a sua história com o Cuiabá, né? Como é que foi essa transição? Como é que foi esses momentos? E por que você hoje está fora, agora que o Cuiabá está na primeira divisão, que era realmente para você estar dentro desse contexto, porque você é praticamente a prata da casa, né? Para poder seguir com eles aí nesse projeto que eles têm e pagando uns salários altíssimos para todos que trabalham na agrária, até porque hoje permite ter uma renda boa de televisão, ter uma renda boa de mando de jogos, enfim. Conta sua história aí com o Cuiabá para quem não sabe. Pergunta muito pertinente, muito boa. Eu comecei em 1995 no Grupo Gazeta de Comunicação. Eu era apaixonado por rádio, né? Eu acompanhava muito as rádios Globo e Tupi do Rio e acompanhava a equipe do Roberto França, né? O scratch do rádio, da Rádio Cultura de Cuiabá. E aí um dia, após um campeonato mato-grossense, eles estavam debatendo, saudoso Caio Júnior, técnico na época do Palmeiras, né? Falecido.
Eles estavam debatendo a falta de renovação no futebol e na imprensa. E eu escrevi uma carta para o Davi César, e o Davi César me levou para o Grupo Gazeta como estagiário. Estádio gigante da Beira-Rio em Porto Alegre, imagem, né, ruim, celular era bem ruim, aí o Maraca, né? Esse é meu templo, né, o Templo Maracanã, templo sagrado do futebol mundial. E aí o Davi me chamou para bater um papo lá e eu desenrolei, graças a Deus. E fui muito bem recebido pelas cobras criadas. Paulo Sérgio Cardoso, que já foi embora daqui desse plano. Augusto Roberto, garotinho esperto. Augusto, até hoje lá com o Roberto França. Augusto foi meu guru, o cara que me incentivou bastante. O Orlando Antunes, Oliveira Júnior, Rubens Neves. Eu tive os melhores mestres, os melhores professores, né? Só que eu era descabeçado, né? Era desajuizado, era um guri de 21 anos. Já tá ajuizado hoje em dia? Aí, ó. Olha os cabelos brancos aí, né? A vida já ensinou muita coisa, Marcelo? Quase chegando aos 50 já ensinou muita coisa, né? Quase chegando aos 50, tô chegando nos 50 e a vida tem que ensinar. E naquela época, eu era desajuizado, peitei o Davi César, acabei em 97 sendo demitido. Batia de frente com os diretores de TV. Batia de frente, não aceitava pauta. Nunca aceitei pauta, João, não aceito até hoje. O meu diferencial em termos de jornalismo, porque eu estou em Chapada, um dos motivos é esse, porque o meu combinado lá com o Sérgio Rezende, que é o dono da TV Ecovalha, é o seguinte: a linha editorial é minha. A linha editorial, aqui quando eu trabalhei nessa casa, a linha era minha. O conselheiro Sérgio Ricardo sempre me deu liberdade. Ele sabia como que eu era, entendeu? E como que eu sou, né? Eu prefiro ganhar com a linha editorial minha, daquilo que eu entendo que tem que ser. Daquilo que você acredita. Que eu acredito, do que ganhar 1000 com os outros me moldando e me pautando e não deixando eu me cerceando. Então, eu sempre deixei isso bem claro, desde novinho, eu tinha um direcionamento. Falei, bom, eu não quero ninguém nessa área que eu acho, que eu entendo um pouco, e sendo justo, sendo honesto, sendo verdadeiro. Porque o cara que está do outro lado, tanto na TV quanto no rádio, ele quer a verdade. E o futebol é um dos lugares que mais se contam mentiras. O futebol se conta mais mentira do que na política. E os torcedores são enganados a todo tempo no futebol e não sabem. Hoje, muito mais, com o advento dessas casas de apostas, para mim, é um péssimo negócio pro futebol esse negócio. Por quê? Na minha modesta opinião, eu não tô nesse meio para mim poder realmente falar com realmente conhecimento de causa, que no caso você pode falar melhor que eu. Mas para mim, há realmente armação de resultado. Tanto é que o rapaz que está no Cuiabá foi envolvido numa dessas histórias. E a gente vê alguns jogos, a gente vê determinadas atitudes de jogadores que não é pertinente com o futebol que ele realiza. Isso aí é a nação flamenguista que fala. Por exemplo, naquele jogo de 4-3 para o Palmeiras, na minha modesta opinião, aquela defesa do Santos era defensável. Ele não esticou o braço para empurrar a bola ou para dentro do gol, para fora do gol. Na hora que ele foi meio tirando. Aí teve um pênalti também que outro cara lá fez para mim bobo. Então tem coisas que eu acho que hoje em dia, eu acho que esse lance de casa de apostas está mexendo um pouquinho também com os resultados de futebol. Mas isso aí é uma outra situação. Pode continuar, Marcelo. E aí, depois eu vou chegar a esse ponto, a questão sobre o Cuiabá. Em 2011... Você viu, só te interrompendo um pouquinho, você viu o começo do Cuiabá, na época ainda com o saudoso Gaúcho? Não, foi assim, o Gaúcho, quando eu cheguei em Mato Grosso em 2004, de volta, eu estava no Rio, trabalhei lá no Rio de Janeiro, na Tijuca FM, em 2004 eu cheguei de volta, e aí eu estava passando na Getúlio Vargas, e vi um ônibus lá e vi um tumulto, era o Goiás que vinha jogar contra o Cuiabá pela Copa do Brasil. Para mim o Cuiabá era um time que eu não conhecia. E aí o Pop, Edson Pop, não Everton Pop, o narrador, estava com uma equipe na Rádio Industrial de Várzea Grande, lá do Júlio Neto. O Pop falou, ô Marcelo, eu tinha trabalhado com ele lá na Gazeta, no Grupo Gazeta de Comunicação. Falou, ô Marcelo, você tá por aqui, vai ter amanhã Goiás e Cuiabá e você vai ser meu repórter de pista. Eu falei, Pop, eu cheguei do Rio de Janeiro ontem. Tô por fora do futebol. Não, mas você domina. E fui e voltei para comunicação. Nisso eu conheci o Gaúcho. Virei amigo de frequentar a Fazenda Três Marias. Foi um fato, o Gaúcho era fera, fantástico. O Gaúcho acostumado com pressão de radialista, jogou no Flamengo, né?
Eu cheguei lá no Cuiabá, eu ia apanhar dos jogadores do Cuiabá. O Bolacha, o massagista, quando eu apontei o meu carro, ele falou, não desce que você vai apanhar, os caras vão te bater. Eu tinha falado que hoje, inclusive, trabalha na prefeitura. Isso. Né? Eu tinha falado que o time tinha tomado Lexotan. Lexotan é um sonífero, que o time do Cuiabá era um sono, que os jogadores eram ruins, entendeu? E aí os caras queriam me pegar. Chega o Gaúcho, se apresentou pra mim, não conhecia o Gaúcho. Falou, não, ninguém vai encostar em você, meu irmão. Jogador de futebol escolheu essa profissão, tem que aguentar porrada. Aí já fiz amizade com o Gaúcho. Já fui pra Fazenda Três Marias, Maria Inês Galvão, a esposa, Maria Luísa e Maria Vitória, as filhas gêmeas. Virei amigo, brother do Gaúcho. Mas nesse período, um ano depois, ele licenciou o Cuiabá e vendeu em 2009 para os Dresch. Continuei amigo pessoal do Gaúcho, de frequentar a casa e a fazenda, mas ele não estava mais no Cuiabá. O Cuiabá estava licenciado e ele vendeu em 2009 para os alemães, para os Dresch, para a família Dresch, proprietária. Assim que ele vendeu para os Dresch, o relacionamento com você, com o Cuiabá e com o Dresch, continuou ou demorou um pouquinho para você? Demorou 2011, eu não tinha relações com o Cuiabá. Eu não conhecia os Dresch, minha relação era com o misto, porque 31 de maio de 2009, Cuiabá, lá nas Bahamas, foi eleita sede de Copa. E o governo abraçou o misto, como time de maior torcida e mais popular. Então a minha relação era com o misto. Eu, como jornalista, focava no Misto Esporte Clube, achando que ia ser um trabalho sério, que ia ser um trabalho verdadeiro. Quem era o presidente na época do Misto? Presidente do Misto, quem mandava era Éder Moraes Dias, né? Era o manda-chuva. Márcio Carreto Pardal era o presidente que assinava, mas quem comandava era o Éder Moraes, a AFAM, né? A Associação de Amigos do Misto Esporte Clube. Mas eu vi coisas horríveis ali, coisas absurdas. A torcida do Misto me pegou lá no Verdão. Saí na porrada com uns 8 ou 10 da torcida, que eles me cercaram, porque eu comecei a falar as verdades. Mais ou menos o que estava acontecendo agora com o Dorileu, quando ele foi agora no jogo. Só que o Dorileu estava com segurança, né? E eu não estava. Entendeu? Tive que ir pro murro, apanhei, jogaram um ferro, pegaram um ralo. Por que essa briga? Porque eu comecei a falar as verdades. Eu comecei a falar, do misto ou do operário? Do misto, comecei a falar, esse cara que tá dando garrafa de vinho Dom Bosco pra vocês, aluga ônibus, aí tudo migué, tudo mentira. Eles estão trazendo o ex-jogador famoso. O Éder, eu falo aqui, o Éder queria trazer o Djalminha, que estava aposentado há 5 anos. E o Djalminha é sócio do Ricardo Rocha, no showball, aquele showball. Sei. E o Ricardo Rocha emprenhou o Éder, levou pro Porcão no Rio de Janeiro. Queria trazer o Djalminha. Aí eu falei, secretário, você tá de brincadeira. Você vai trazer o Djalminha pra a Gazeta Master? Quando eu falei isso, ele empinou a carroça comigo. Você me respeita, seu moleque. Falei, não me chama de moleque. Você me respeita, você está mentindo para a torcida do Misto. E aí a torcida achou que eu estava pegando no pé, porque eu comecei a criticar o Misto, e o Misto foi rebaixado, né? O Misto foi rebaixado para a Série D, né? Esse ano só não foi porque na última hora deu aquele empate. No estadual, eu tô falando de nacional, estava na C, o projeto era chegar na Série A até 2014, como time do governo, porque teríamos uma arena de 600 milhões, e ao contrário. Eles fizeram tanta besteira lá no Misto, que o Misto foi rebaixado para D, e sumiu do mapa, né? É verdade, reapareceu agora depois de algum tempo. Desse período aí, dessa confusão, você já começou a engatar o Operário, o Cuiabá? Não conhecia ninguém, não tinha absolutamente nenhuma reação. Em 2011, o Cuiabá ia fazer uma pré-temporada na Toca da Raposa, em Belo Horizonte. E o seu treinador, Ari Marques, era amigo do Cuca, técnico então do Cruzeiro. E aí o Cristiano Dresch, já me conhecia meu trabalho, me chamou lá no clube. Esse aqui é o Cuiabá, queria apresentar para... Quando ele me mostrou o projeto, falei... É isso aqui, porque o Cuiabá começou bem diferente. O Misto tem quase 100 anos, o Dom Bosco vai fazer 100. O Cuiabá já começou com alicerce, já começou comprando um hotel. Sim, a Maria Palace Hotel, um hotel 4 estrelas. Que também hoje, não sei se ainda é, né? Concentração dos jogadores. Mas está fazendo um centro de treinamento fantástico. Eu sei, lá aquilo ali vai ficar para a base, né? Então eu já vi, falei, naquela época eles já investiram milhões ali. Piscina, academia, alojamento com ar-condicionado, refeitório. Eu vi a seriedade. Falei, Misto Operário de Dom Bosco não tem sede. Perderam. O Misto perdeu o metro quadrado mais caro do estado. Exatamente. Getúlio Vargas com Cândido Mariano e Marechal Deodoro. 3 frentes. Venderam a sede na calada da noite. Né? Por preço de banana. Isso é o que eles dizem, né? A gente não sabe, né?
Não, foi. Você está falando que pode ter sido vendido bem, né? Exatamente. E passou que aí eu falei, mal. agora chegam esses alemães aí, compram um hotel, coloca o time ganha a Copa Mato Grosso e já está na Série D, e aí pimba, na primeira Série D já fez o acesso, coisa que nenhum time de Mato Grosso nunca tinha feito um acesso. Verdade. O primeiro ano dos caras eles já fizeram um acesso. E aí o Cristiano me convidou para ir para Belo Horizonte com eles. E aí eu aceitei, ele tirou a passagem para mim, só que na véspera, à noite o Cristiano me liga, Marcelo, você tá pronto aí pro voo amanhã? Eu falei, tô pronto. Só que você não vai lá para espionar a gente não, né? Para entregar pro Helmut, porque o Luverdense estava numa curva de subida. Interessante. O Luverdense já era representante na Série C. E você também tinha um bom relacionamento com o Helmut. Ótimo relacionamento com o Helmut. Quando o Cristiano falou isso para mim, eu mandei ele para tudo quanto é lugar. Ele falou, não, o que é isso? Eu falei, rapaz, se você não confia em mim, o que você quer comigo, cara? Não como no seu coxo, você tá louco. E não fui para Belo Horizonte, entendeu? Não, você não vai. Não vou. Aí, na véspera, minutos antes, 2 horas antes do voo, cadê você? Você não vem? Não vou, meu camarada, você me respeita. Você acha que você vai me comprar com uma ida para Belo Horizonte? Já fui em Belo Horizonte um monte de vezes. Viajar para mim é igual beber água. E aí eu acho que isso fez eles até me respeitar mais. Entendeu? E dali a gente se solidificou, acompanhei o Cuiabá 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 no Acre. 27 de agosto de 2018, eu fui o único jornalista do estado de Mato Grosso na delegação do Cuiabá. Custeado pelo Cuiabá. Um monte de colega foi lá na federação fazer drama. Pô, você vai levar o Marcelo? Eu já morava em Chapada. Marcelo nem mora aqui. Vai levar o Marcelo e não vai. E o Aaron falou: não, o Marcelo Carvalho vai porque ele tá junto com a gente, tá na história. E eu fui. Ficamos lá de quinta a segunda, o jogo foi só na segunda, no Nobles, melhor hotel do Acre, lá em Rio Branco. Quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias de muita tensão. Era um projeto, né? Mas graças a Deus deu certo e o Cuiabá subiu. Aí em 2019 fomos fazer o Cuiabá... Certo, em falar em subir, interrompendo um pouquinho sua fala, na volta de lá pra cá, você tem aquela fala que você falou em cima do trio elétrico. Falei. Aquilo que você fez, que eu sou operariano. Certo. Eu falo para todo mundo. Por que eu falo para todo mundo que eu sou operariano? Mas tem que torcer pro Cuiabá. Porque não sou torcedor do Cuiabá, não torço pro Cuiabá perder. Porque tá na... Não é isso. Mas se eu for abandonar o meu time de coração, de minha infância, acompanhei a história de bife, de mosca, de mão de onça, eu vou estar jogando a minha história e a história do meu time também fora. As pessoas não entendem. Porque as pessoas estão vendo hoje, porque o Cuiabá está na mídia, Série A, com um time grande, vem trazer grandes jogos aqui, tem na Pantanal. Mas eu, por exemplo, ainda sou aquele torcedor raiz. Então eu torço para o Operário realmente e vou continuar sendo somente do Operário, não tem outro aqui em Cuiabá. E fora do Operário, sou botafoguense, sou torcedor do São Paulo também. Aí veio você de lá para cá e você solta aquela em cima do trio elétrico, que você me confidenciou agora na Chapada, já a intenção não era essa. E só para as pessoas entenderem, o que foi que você falou no trio elétrico e qual foi realmente a sua intenção? Bom, nós chegamos em Rio Branco na madrugada da quinta-feira e ficamos enclausurados no hotel. Muita tensão, ambiente tenso, porque o Cuiabá nunca tinha chegado numa possibilidade de acesso. E aí, Isso foi acesso para D, né? Para B. Para B. Depois de 7 temporadas na C. E milhões do bolso que a família Dresch investiu. Aí quinta, sexta, sábado e domingo, tensão total. Segunda, o pior dia, o dia do jogo. Não chegava nunca o jogo. Aí o Cuiabá vence o jogo. Empata, né? Porque ganhou aqui na Arena e consegue o acesso. Aí o presidente da federação, que é sócio proprietário do Cuiabá, não vamos ser hipócritas, o Aaron Dresch. Salvo engano, até o Roberto França foi para fazer essa cobertura também. Foi o Garotinho. O Garotinho foi. Tá. Mas o único jornalista custeado fui eu. Pelo Cuiabá. Nem a Globo foi custeado. E aí, o Aaron mandou buscar 20 grades de cerveja. Porque o nosso... Pós-jogo. Pós-jogo. Nosso voo era 3 da manhã, porque tava todo mundo tenso, pô. Aí, 20 caixas de cerveja. Falei, bom, agora eu vou tomar, né? Porque eu não sou de ferro. E enchi o caneco junto com os jogadores, comissão, todo mundo. Voamos para Brasília, 5 da manhã. Aí o voo, conexão. Chegamos aqui meio-dia, 11h30.
com aquele solzinho de 50 graus, né? Quando eu tô descendo do aeroporto, o Cristiano Dresch me chama. Marcelo, agora você vai pro trio elétrico, chefe. Seu trabalho não acabou. Eu falei, eu sem voz. Falei, mas Cristiano, tá doido? Vamos, imagina, do aeroporto, fazer toda a FEB, centro de Cuiabá e ir lá pro distrito. Dá o quê? Uns 30 quilômetros? Sede do Cuiabá, mais ou menos. Uns 30 km. E eu morto, né? Sem dormir, com umas e outras na cabeça. E não foi pela Beira-Rio, veio pelo centro de Cuiabá. Centro de Cuiabá. Passou na frente do Chopin e Aue, aquele Aue todo. Continua. Chegamos, eram umas 2h30, 3 horas no clube. Mas aqui, depois que saiu do aeroporto, quando eu falo aqui como se eu estivesse começando. Eu peguei o microfone, o pessoal batendo palma pro Cuiabá na Avenida da FEB, e eu disse realmente para sacudir, cara, porque eu sei o que esses caras passaram. E nós da imprensa tendo que vender cotinha de um produto que ninguém queria comprar. Pra sacudir quem? Pra sacudir Misto, Operário e Dom Bosco, times de 100 anos, tomar vergonha na cara, construir a sua história não pelo telhado, mas sim pelo alicerce, fazer acesso, parar de achar que é 1979, não o time, 80. né? Porque o time é maior do que seus dirigentes. Exato. O time é maior do que quem dirige ele. Claro. Eu sou torcedor do time. Claro. Eu não sou dirigente. Então, mas quando você mexe... Pra quem dirigiu o time. Mas quando você mexe com o representante atual. Exatamente. O cara tá lá, Rodolfo Landim tá lá no Flamengo. Os meninos do Ninho. Foi na gestão dele que os meninos morreram lá. Certo. Entendeu? Ele tem que dar uma resposta. E eu sou flamenguista. Então é assim. O Vasco, o dia que eu fui lá, que o Roger Flores falou, em 2015, que eu fui fazer Cuiabá e Vasco Copa do Brasil em São Januário. Topei com o Roger, comentarista da Globo. Falou, você vai no banheiro? Eu falei, vou. Não vai não. Não tem luz aí no banheiro do Vasco. Tá na gambiarra aí e não tem descarga. Quem que era? Eurico Miranda. Então, opa, você tá na chuva, você vai se molhar. Qual foi a frase que você falou? A frase foi o seguinte... Depois eu vou chamar uma matéria e você volta pra explicar. Tem palavrão, tá? Eu não vou poder falar o palavrão. Não, palavrão não. Fala só... A frase foi o seguinte. Básico. O Misto morreu, o Operário se... E o Dom Bosco já faleceu. Eu falei assim. Vocês têm que aprender a fazer futebol. Chegam uns gaúchos aí, uns alemães aí há 10 anos e já tá na Série B. Vocês estão há 100 e não tem nem sede, não tem endereço, não tem e-mail. Cadê a secretária? Liga no Misto. Cadê o Misto? Não tem um telefone. O Misto não tem um endereço. Você fala assim, onde que é o endereço do Misto, João? Eu não sei. Do Operário. Onde que é o endereço? Do Operário é lá mesmo, não é? Lá onde? Lá naquela sériezinha pequena. Não tem mais aquilo ali. É ali, sim. Não tem, não é mais, há muito tempo. Eu acho o endereço do Operário é o celular do Wendel Rodrigues. Aí é o celular do Dudu Campos. Aí você liga pro Dudu e fala, Marcelo Carvalho, é com o Wendel, não é comigo. Só que o Wendel não contrata um jogador sem pedir autorização pro Dudu. É, tem que ter autonomia pra fazer isso. Tomar vergonha na cara esse povo aí. Parar de falar sem fazer. Entendeu? 2 alemães, um lá de Lucas do Rio Verde, uma cidade hoje de 80 mil habitantes, 80 mil, ruim pra dedéu pra ir lá pra Lucas, é um caos pegar essa 163 aí na época de safra, e os caras jogam Série B do Campeonato Brasileiro durante 3 anos, faz acesso, ganha Copa Verde dentro de Belém do Pará. E os nossos times aqui, quando eu falei que os torcedores do Misto, os que não morreram, estão no cemitério, estão velhos, eu não menti. Tanto é que na estreia do Campeonato Estadual Misto e Cuiabá, o Dorileu Leal quis fazer um desafio de dividir a arena. A torcida do Cuiabá consumiu 5.100 ingressos, a do Misto 2.400, mais que o dobro. Contra fatos, não há argumentos. O Misto foi a maior torcida? Foi. Eu vi quando eu cheguei de Cáceres na década de 80. Eu ia no Verdão para ver o Pastoril jogar, para ver o Gilson Bonfim jogar. Entendeu? O Misto era a minha referência. Eu acho que ainda é. O que acontece é o seguinte... Não é mais, João. O que acontece é o seguinte. Com essa ascensão do Cuiabá, eu tô falando isso porque tem várias pessoas que eu convido. Eu não trabalho com Acho, eu trabalho com Borderô. Não. Números. Não, mas o Borderô então tá bom, eu vou te falar. Esse Borderô que você viu aí, muitos torcedores que estavam ali eram do Operário, que são simpatizantes hoje do Cuiabá, do Dom Bosco, que foram simpatizantes do... É sim, senhor. Negativo. A verdade Você vai deixar eu falar? O entrevistado sou eu. Não, mas eu tenho que defender. Se for pra mim não falar, eu vou embora. Então você vai falar, Marcelo, você também tem que ouvir. Não, mas você não deixou eu concluir. Você sabe quantas mil camisas o Cuiabá já vendeu?
Mas é o que eu tô te falando, você não tá... Mais de 30 mil camisas. Você... O operariano compra uma camisa. Compra! Ah, João. Pior que hoje em dia compra. Para, João. Para. Não conversa. Vai pagar R$300 numa camisa num time que não é dele? Eu não compro uma camisa do Milan. Eu não compro uma camisa da Alemanha. Você não compra. Então você comprou uma camisa do Flamengo? Eu não. Na hora que a gente sair daqui? Eu não. Mas eu sou minoria hoje. Minoria. Isso eu quero que você entenda. Isso que tem que entrar na sua cabeça. Não vai entrar nunca. É minoria hoje. Deixa eu falar. Você é um entrevistado, mas eu só vou me defender, porque eu sou operariano. Tem uma minoria hoje que inverteu os valores. Você está entendendo? O Cuiabá, com essa ascensão que teve, inclusive da mídia, rapaz, a imprensa local nossa aqui mal falava dos times de Cuiabá. Ou seja, do Dom Bosco, do Misto e do Operário. Por quê? Porque o crédito era só para o Cuiabá. O programa, por exemplo, de esporte que tem, não vou criticar os caras que aí todo mundo sabe quem que é, com uma exceção que eu acho que o Rosenil era o único raiz, que esse sim dava um pouquinho de espaço para os nossos aqui, porque o Rosenil já foi jogador também aqui do Dom Bosco, então ele consegue agregar isso. Mas os outros, todos, programa de 1 hora de esporte, era 50 minutos do Cuiabá e 10 minutos só para dar uma notinha dos times Quando local. Isso? Não, isso, os 5 anos agora. Anteriores. Até hoje é assim. Agora... Mas por quê? Não, isso que eu tô deixa eu falar para você. Isso fez com que algumas pessoas... Eu estava com o Honório hoje, ontem, essa semana lá na Assembleia, ele foi arrumar uns ônibus lá para levar o pessoal lá para torcer para o Operário agora. Parece que é hoje o jogo do Operário. E se empatar é prorrogação e pênalti. Se ganhar, vai disputar provavelmente contra o Cuiabá. E aí eu cheguei no Garotinho, com o Honório, e falei, Garotinho, que é operariano doente, você sabe disso. E você, Garotinho, torce ou não torce hoje pro Cuiabá? Ele falou, não, hoje eu sou Cuiabá. Quer dizer, um torcedor símbolo. Mas ele falou que é por causa da ascensão, porque o Cuiabá está na primeira divisão. Mas é óbvio. Não, mas é essa a diferença que eu quero que você entenda. Entendeu? Por exemplo, quanto que é a camiseta do Cuiabá? R$300. Se a camiseta do Operário, do Dom Bosco ou do Misto for R$100, esses torcedores antigos que hoje vem só o Cuiabá na mídia, se for preferir para comprar, eles preferem pagar 300 no Cuiabá do que pagar 100 do Bicho no Dom Bosco no Operário. Então está tendo uma inversão de valores muito grande. Então, só para você completar depois aí o seu ponto de vista, mas eu entendo o que você está querendo dizer, mas se você for pensar bem, você vai realmente, pelo menos, me dar uma razão no que eu estou te dizendo, entendeu? Porque é fato isso, porque eu convivo com as pessoas no dia a dia e Marcelo, eu fico levando aqui por causa dessa minha escolha. Eu não posso. Teve um dia que teve um jogo lá na Arena Pantanal, foi Botafogo e Cuiabá. Botafogo e Cuiabá. Aí eu saí, estava até com a minha namorada e tal, fomos no barzinho do lado ali, comprar uma água e tal. Aí um casal de amigos meu, que trabalha inclusive lá no Canal 12, né? Ele e a esposa dele estavam lá e eu falei, pois é, você estava aí, você está torcendo, pois é, foi difícil. Eu falei, não, eu sou botafoguense. Não, você não é cuiabano, só porque eu não estava torcendo para o Cuiabá, estava torcendo para o meu time, eu não era cuiabano. Você acredita como é que está o negócio? Para aproveitar o Marcelo, porque o Marcelo quer finalizar aí, tem muita coisa, nós temos pouco tempo, temos 6 minutos só de programa. Marcelo, finaliza aí aquele bate-papo. Não, você falou que muitas pessoas estão por causa do momento do Cuiabá, mas o Cuiabá não tem nada a ver com isso. Exatamente. Mérito para ele. Misto não foi capaz, Dom Bosco não foi capaz, Operário não foi capaz. O Cuiabá pegou uma prancha, pegou um canal do oceano e... Consolidou, né? E consolidou. E se fosse o Dom Bosco na Série A, triplicava a torcida. Se fosse o Misto, quadriplicava. Se fosse o Operário, também. Mas é o Cuiabá fazer o quê? É o Cuiabá, que teve uma média na Série A ano passado, a 11ª média. Verdade. Ficou na frente do seu Botafogo. A média de público do Cuiabá deu quase 16 mil pessoas. Então isso conta lá em cima para a CBF. É por isso que a cidade de Cuiabá está pleiteando ser sede da final da Libertadores, do Campeonato Mundial Feminino, porque a CBF vai lá, olha, tem uma arena de Copa do Mundo, tem um time que leva 16 mil pessoas, tem um aeroporto bacana, 1h30 de São Paulo, 2 horas do Rio de Janeiro, 50 de Brasília. O Cuiabá aproveitou tudo isso.
É verdade. E mantém realmente as contas em dias, é um time realmente que tem uma diretoria voltada realmente para os times de futebol, para as categorias de base, tanto é que está aí na vice-liderança do Campeonato Sub-20, salvo engano. Campeão brasileiro, campeão brasileiro de aspirantes, coisa que um time de Mato Grosso nunca nem sonhou, é o atual campeão brasileiro, vice-líder do Campeonato Brasileiro Sub-20, quer dizer, é puxa-saco? O nego fala, você é puxa-saco, isso é fato. Eu quero só, depois eu vou soltar um vídeo, quanto tempo tem aquele vídeo lá? 1 minuto e pouquinho. Aquele vídeo de autoestima aí do Cuiabá, você tem aí pra mandar aí, meu amigo, pra você colocar no ar? Que eu mandei pra você? Coloca aí, Felipe. Isso aqui hoje pro inimigo é apenas uma bola. Isso aqui hoje pro inimigo é um objeto redondo. Pra nós não. Pra nós é nosso prato de comida, certo? Isso aqui é cada tijolo que você construiu em sua casa. Isso aqui é a vida melhor que você deu pra sua família, beleza? Seu filho que tá lá, você enche o olho de lágrimas pra falar do seu bem-tudinho que você ama ele. Seu filho que nasceu agora é a fralda, cara. É a fralda. É a vida melhor que você deu pra sua família. É quando você liga pro Felipe, ele fala, paiinho, eu te amo, tô morrendo de saudade. O Gabriel tá lá, você precisa de você. Rapaziada, é hoje, Murilo, sua mulher que tá lá olhando as coisas tudo pra você e você tá aqui com cabelo dentro, mas hoje é dia de você fazer glória, irmão. É hoje, nós vamos deixar os caras brincar e tirar isso do nosso, porra! Vocês estão prontos pra fazer história! Olha um pro colega do lado! Olha um pro colega do lado! Olha, eu acredito em você! Eu acredito em você! Eu confio em você! Você é capaz! Você é capaz! Vamos fazer história! Não, tô falando pro Marcelo tem que falar que você se emocionou. Lógico, na hora que ele mostrou pra mim esse vídeo na Chapada, me emocionei e eu tô emocionando porque o cara fala toda a verdade. Você deixou um filho em casa, tem que valorizar seu filho, a fralda que você compra. O cara foi no ego dos jogadores. E esse jogo, o Cuiabá tinha perdido, salvo engano, 4-1 lá. 4-1 lá. E ganhou de 5-1 aqui. Você vê como que valeu a pena. E ele é um goleiro reserva. Goleiro que eu contratei pro Cuiabá, inclusive, na época, o André. Parabéns, Marcelo. Foi eu que fiz a ponte. Parabéns, Marcelo. Mas antes de gente encerrar, que tem pouco tempo, tem 3 minutos ali, Pato Rouco fala para todo mundo, mas nós vamos entrevistar mais vezes o Marcelo aqui, porque é tanta coisa que tem para falar. Pato Rouco, jornalista, nosso amigo, Pato Rouco está assistindo. Eu tenho certeza que ele está, conheço a peça, que você não lançou ele, e todo mundo, seus amigos das antigas, até o Max Soares, fala isso. Como é que foi o seu relacionamento com o Pato Rouco em 3 minutos? Ele fala isso? Fala, pô. Não sabia. Agora você me causou surpresa. Pato é um irmão que eu tenho, um amigo, fomos 10 anos, mais de 10 anos sócios. O Pato eu conheci, apesar de nós dois sermos cacerenses, eu conheci o Pato lá no VIP, do João, CPA1. Começaram juntos, né? Quem? Você e Pato. Não. Eu estava aqui nessa casa, aqui, participando, e o Neif Feguri Neto, conhece o Neif? Conheço. Me viu, não me conhecia, e foi lá na antena, me chamou lá, tava ele e o Júlio Neto lá, falou, dá um programa de esporte pra esse cara aqui é bom pra caramba. Tinha acabado de vir do Rio de Janeiro, não sabia da existência de Pato. E aí eu fui apresentar As Feras do Rádio, lá na antena, líder absoluto de audiência, eu, Jackson Frazoni Júnior, Marquinho Beiço era meu sonoplasta, Joey Pablo era o coordenador artístico, o Joey não queria futebol na FM, e o Pato eu conheci lá no Vips Bar, lá no CPA1, no Bar do João, e fiz amizade com o Pato, e o Pato era vendedor, né? O Pato era representante comercial, ele e o irmão dele, o Carlinhos Taborda, e o Pato na hora do almoço começou a ir lá na antena, acompanhar o programa, e depois a gente saía para almoçar e tal, e foi começar a Copa Governador de 2005 lá em Cáceres, e o Pato, eu sou cacerense, posso ir com vocês? Falei, pode, foi eu, Frazoni e o Nildo Souza, e o Pato, muito bacana, muito parceiro, muito humilde, ajudou a instalar os equipamentos lá em Cáceres, né? Ajudou a instalar os equipamentos, houve uma empatia muito forte entre eu e ele. Aí, o Pato começou a fazer parte, eu dava uma oportunidade para ele fazer um comentário. Aí fizemos aquela Copa Governador histórica, que o Operário ganhou do misto, seu Operário ganhou do misto, e aí em 2006... a antena foi negociada. Você lembra que a Rádio Antena 1 foi negociada? Lembro. Bom, como aqui nós temos que encerrar no horário, né, Leandro? Marcelo, seguinte, eu vou te entrevistar. Tá, só para 30 segundos. Vai. E aí, fomos para um novo canal e lá o Pato pediu, falou que tinha um patrocínio do Mário de Andrade, o Mário do Chopão, porque o Pato, a mulher do Pato era cunhada do José Osvaldo, da Bárbara Calçados, que era sócio do Mário num empreendimento. E veio com um patrocínio para
programação nossa, minha e do Frazone, porque a antena tinha fechado. E aí eu coloquei o Pato na equipe Feras, no ano de 2006, meados de 2006. E aí fomos sócios até 2017, aí sócios, depois que o Frazone foi embora de volta para Londrina, de 2006 a 2017, ele virou o meu sócio, mas todo o contrato, a linha editorial era minha. Na hora do programa, quando eu fui para a Mega em 2009, o César Flashback, o Beto e o Ivan chamaram o Marcelo, né? E eu sempre trouxe o meu parceiro para ser o meu comentarista. Agora, se ele fala isso aí, então eu tô estranhando o Pato Rouco. Parceiro seu, começaram juntos? Não, que começamos juntos. Você eu comecei em 95, João. Eu tenho 28 anos de jornalismo. Quando o Pato me conheceu, eu já era jornalista formado. Tudo. Deixa eu terminar aqui o programa Variedade. Mas foi maravilhoso. E é meu irmão, eu amo de paixão. E a gente boa, meu amigo também, meu parceiro. Semana que vem estaremos aqui juntos. Um abraço, Gilberto Melo. Abraço, Gilberto Melo. Chapada dos Guimarães, prefeito Osmar, primeira-dama Hélia e todos os secretários aí em Chapada dos Guimarães. E todos estão curtindo nós aí pela TV Ecovale. Semana que vem estaremos aqui juntinhos com mais um programa Variedades, com a proteção de Deus, o apoio da família e a sua audiência. E sempre será o diferencial na programação local, sempre de bem com a vida para você.